ter uma história extraordinária. Só que há um detalhe nesse livro aqui. Pergunte qual? Se você perguntar mais empolgado, eu prego mais animado. Em nenhum momento aparece a menção do nome de Deus nesse livro. É o único livro na Bíblia que você não vai encontrar o nome de Deus. Você pode chegar em sua casa, você pode ler esse livro, mas você não vai encontrar o nome de Deus. Nesse livro fica claro que Deus, ele se move nos bastidores das nossas vidas. Não precisa o nome de Deus aparecer para ele agir. Olha para essa pessoa que está próxima a você e diga assim: Deus se move nos bastidores. E talvez Deus está se movendo nos bastidores da sua vida. O silêncio dele não é ausência. As mãos dele estão trabalhando. Eu vou repetir: as mãos do Eterno estão trabalhando. Está escrito assim, vou procurar ser breve, amém? Capítulo 4 do livro de Esther, versículo 14. Se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai serão mortos. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Vou repetir. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. E você diz amém. O texto que eu acabei de ler com você são as palavras de Mordecai. Mordecai, ele era primo da rainha Esther. Porém, a rainha Esther, ou a jovem Esther, ela ficou órfã muito cedo. Os seus pais haviam morrido. Mordecai então adotou ela. Mordecai passou a criá-la, cuidá-la, protegê-la. E muito mais do que isso, Mordecai também se tornou o maior mentor espiritual da vida da Esther. Esther, uma moça judia, órfã. O fato dela ser órfã tinha tudo para definir o destino da vida dela. Porque quando eu me refiro à orfandade, a orfandade pode ser associada ao abandono. A orfandade pode ser associada à rejeição.
Tudo isso poderia ter definido o destino final da história desta moça, a jovem Esther. Ela habitava em uma vila, e era a vila dos judeus. E a Bíblia diz que houve uma situação no palácio, envolvendo o rei com a então rainha da época. Houve um desentendimento entre eles. E o rei da antiga Pérsia, nesse tempo, contemporâneo à vida de Mordecai e de Esther, ele simplesmente decidiu se separar da rainha, se afastar da rainha. Então começou toda uma seleção para ver quem seria a futura rainha. Quando trazem as jovens, as moças daquela província, quem está entre elas? Esther. Esther agora, ela faz parte de toda aquela seleção de meninas, de jovens, de donzelas. Foi todo um processo, e eu estou resumindo. A Bíblia diz que Esther foi a escolhida para se tornar a rainha. Só que é um detalhe, ela é judia. A sua origem é judaica. Ela agora alcançou a posição mais elevada. Alcançou a posição mais... Olha Deus agindo. De órfã para a rainha. De uma menina sem pai e sem mãe para uma rainha. As tragédias da sua vida não definem onde você vai chegar. Eu estou falando profeticamente nesta noite. Não se apegue às histórias tristes da sua vida. Não se vitimize por conta das tragédias que aconteceu na sua família. Porque quando Deus quer mudar a vida de alguém, quando Deus quer transformar a história de alguém, o salmista disse que Deus pega do lixo, do monturo e coloca para se assentar entre os príncipes da terra. E talvez você seja o próximo. Talvez você é a próxima pessoa que Deus vai mudar a história a partir desta noite. Será que tem alguém com o coração aberto recebendo isso? Talvez é a história da sua família que vai viver essa transformação a partir dessa noite. Ela alcançou essa posição de honra. Só que presta atenção. Havia um homem na fortaleza chamado Ramã. Chamado? Não é à toa que tem uma das maiores células que hoje está fragmentada, terrorista, chamada Hamas. Por conta de Ramã. Ramã era alguém que também tinha uma posição elevada. Ramã era um oficial. Ramã era alguém importante. Só que presta atenção.
Ramã, ele queria glória para si mesmo. E se fosse necessário, ele ia forçar essa honra. Tem pessoas que querem ser honradas a todo custo. Tem pessoas que eles querem a glória para si a todo custo. E se for possível, ele passa até por cima das pessoas. E presta atenção, tem muita gente que compartilha do mesmo sentimento de Ramã. Ramã já se foi, mas o espírito dele habita no coração de muitas pessoas. E ele consegue despertar o pior das pessoas. Já percebeu? Que tem gente que ele vive forçando honra. Ele manipula. Ele manipula pessoas. Ele manipula ambientes. Só que honra forçada é estupro. Você já conheceu alguém que força a honra a todo custo? Que quer ser honrado a todo custo? Esse era Ramã. E a Bíblia diz que quando ele passava pela vila dos judeus, ele queria que todos os judeus, e olha que ele não era nem rei, hein? Eu fico pensando comigo, imagina se esse homem fosse rei. Que tragédia que seria no reino. Quando ele passava pela vila dos judeus, ele queria que os judeus fizessem isso aqui para ele, ó. Se curvasse a ele, se prostrasse a ele. E aí todos os dias quando ele passava, e ele fazia questão de passar por ali, Mordecai, o primo da rainha Esther, era o único que não se curvava. Era o único que não se prostrava. Mordecai não se curvava ao sistema de Ramã. Então presta atenção. Mordecai ele poderia ter se preservado, sim ou não? Sabe aquele tipo de pessoa, não quer arrumar problema. Aí ele vai se dobrando ao sistema, ele vai se curvando, ele vai no efeito manada. Porque tem gente que é assim. Sim ou não? Sabe aquele tipo de pessoa que vai aceitando tudo? Só que Mordecai era um homem posicionado nos seus princípios. Ele só se curvava diante do Senhor. Então Mordecai, ele ficava posicionado. E um dia, quando Ramã passou, ele não se curvou, ele percebeu. O Ramã, naquele momento, ficou furioso. Por que esse judeu não se prostra para mim? Aí ele fazia questão de passar onde Mordecai estava para ver se ele se curvava, mas ele não se curvava. Ele permanecia como estava. Aí a Bíblia diz que o Ramã, furioso com a situação, começou a arquitetar um plano, um projeto maligno, maquiavélico. Pergunta para quê? Exterminar todos os judeus. Esse foi o plano de quem também? Na história, 1942? Segunda Guerra Mundial, eu acho que foi. Ah, não pode falar o nome dele, porque senão o algoritmo vai bloquear nós. Um
Um ser tão desprezível que não pode nem falar o nome dele mais. Que eliminou 12 milhões de judeus. E tem gente que finge demência. Ramã agora foi projetando um plano. Eu vou matar, eu vou acabar com esse povo. Mas você percebeu que o problema dele era só com Mordecai? Quem percebeu isso aqui? Quem percebeu? Isso aqui vai destravar alguém hoje. Quem percebeu isso aqui? Que o problema do Ramã era só com Mordecai. Quem percebeu? Mas ele está arquitetando um plano para acabar com todo mundo, sim ou não? Tem gente que é assim. Tem gente que é perigoso. Ele tá com um problema com um irmão, mas ele quer ferrar com a família inteira. Ele está com um problema com uma pessoa na igreja, mas por causa daquele problema com a pessoa que ele não resolve, porque ele não tem capacidade de resolver o problema dele, porque ele foge de conversa corajosa, ele fala mal de toda a irmandade, até tocar na liderança da igreja. É o mesmo sentimento de Ramã. Ele está com um problema na empresa, ele está com um problema lá com alguém na empresa. Pronto, ele começa agora a prejudicar a empresa. Ele começa a prejudicar todo mundo. Mas o problema dele é com uma pessoa só. Você já conheceu alguém assim? Quem já conheceu alguém assim? Ele foi ali arquitetando, ele foi projetando, ele foi. Só que presta atenção, o Mardoqueu descobriu, ou Mordecai, é o mesmo nome. O Mordecai descobriu. O Mordecai agora foi até a porta do palácio. Falar com quem? Com a rainha. E presta atenção, ele chega diante dela e fala: você tem que fazer alguma coisa. Você pensa que você vai escapar? Estão arquitetando um plano para destruir o seu povo. Há uma conspiração no reino. Se você não fizer nada, vai todo mundo sofrer. Aí vem essa palavra profética que eu tenho certeza que vai mudar a vida de muita gente hoje. Será que não foi para esse tempo que Deus te colocou nessa posição? Você percebe que ele não fala a palavra Deus, Adonai Elohim. Não, ele fala: será que não foi para esse tempo que você alcançou essa posição? Porque no livro de Esther não aparece o nome de Deus, de Adonai Elohim. Será que não foi para esse tempo, para esse momento? Sabe o que ele está dizendo? Eu já entendi tudo, Esther. Agora eu estou entendendo porque você chegou nessa posição. Agora eu estou entendendo porque de todas as moças da província você foi a escolhida. Agora eu estou entendendo porque Deus abriu caminho para você. Agora eu estou entendendo porque as portas do palácio se abriu para você. Sabe aonde eu encontro essa palavra? Lá no Gênesis também. Lembra quando José, agora não mais escravo, agora governador, quando os seus irmãos vêm até ele? Quem lembra dessa história? Lembra daquele dia que ele fez um almoço e ele revelou a sua verdadeira identidade para os seus irmãos? Ele disse: não fiquem desesperados. Eu não estou fazendo isso para me vingar. Eu já entendi que foi para esse tempo que Deus... Eu já entendi porque eu sofri. Eu já entendi porque eu passei dias de muitas dores, de angústia. Eu já entendi que foi para esse tempo. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós focamos na dor do presente, mas Deus não está apegado ao que está acontecendo, quando na verdade Ele já sabe até como vai ser o seu amanhã. Talvez você está desesperado com as dores do presente, com a angústia do presente, mas Deus já está olhando lá na frente você aliviada. Deus já está vendo você lá na frente contando testemunho. Orabacalaba, chorebecalabada. O problema é quando as dores do meu presente não permitem eu enxergar lá na frente.
Mordecai está falando, eu já entendi tudo, Esther. Já entendi. Agora vem cá, se você não fizer nada, livramento vai vir de outra parte. Sabe o que ele está querendo dizer? Adonai Elohim nunca vai nos abandonar. O Eterno nunca vai nos abandonar. Você está aí tendo a oportunidade de ser instrumento de Deus. Agora, se você não for o instrumento, Deus vai fazer alguma coisa. Olha para essa pessoa e fala assim, Deus vai fazer alguma coisa. Então presta atenção. A rainha Esther, ela entendeu o recado. Ela disse, se perecer ou se perecer todos, eu também vou perecer. Eu já entendi. Agora ela vai trocar o conforto do palácio pelo risco da missão. Ela não pode chegar lá no rei e falar, ó rei, é o seguinte, lá na minha casa, lá na casa do meu tio, lá do meu... né? Ela não pode. Quem está entendendo isso aqui? Ela precisa de estratégia, sim ou não? Estratégia. Aí presta atenção. Ela falou para Mordecai assim, ó, manda todo mundo jejuar. Esther 4:16. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu, ou Mordecai: vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã, na fortaleza de Suzã, e jejuem em meu favor. Não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Se tiver que perecer, perecerei. Só que presta atenção, eu disse no início da mensagem que Deus estava trabalhando aonde? Nos bastidores. A Bíblia diz que Deus tirou o sono do rei. O rei rolava de um lado, o rei rolava do outro na cama, o rei não conseguia dormir, estava perturbado. Era o próprio Deus tirando o sono dele. Deixa eu te falar, por causa de você, Deus vai tirar o sono de alguém. Eu creio nesse Deus. Não dormia. Aí presta atenção. Olha o que Deus está fazendo aqui. Deus vai trocar as posições. O rei perde o sono. Repita comigo, o rei perdeu o sono. Aí a Bíblia diz que o rei chamou os oficiais, os funcionários, e falou assim: chama os escriba. Escriba era os responsáveis pelos livros. Chama eles aqui. Me traz as crônicas. As crônicas do rei. Abre elas aqui. Lê para mim alguma história relacionada ao meu reino. Diga assim: o rei perdeu o sono. Os livros foram abertos. E na hora que abriu o livro, tinha uma historinha lá a respeito do reino dele de muitos anos atrás. De muitos anos? Em que alguns anos atrás houve uma conspiração por parte de alguns oficiais contra o rei, da própria fortaleza, contra o rei. E Mordecai, ele ficou sabendo dessa conspiração muitos anos atrás. E o que ele fez? Avisou o palácio. Quando a rainha Esther nem rainha era, ele avisou o rei sobre a conspiração para matá-lo. Quando leram isso para o rei falou assim:
esse homem me livrou da morte? Quem é ele? É um judeu aqui da província, chamado Mordecai. Tem muito respeito ali entre os judeus. E o que nós fizemos por ele? O que o rei fez por ele? Aí a resposta foi: nada. Como nada? Ele me livrou da morte e eu não honrei. Sabe por quê? Porque Mordecai nunca esteve atrás de honra. Quando você não corre atrás de honra, a honra chega na hora certa. Eu vou repetir: quando você não está atrás de honra, a honra chega na hora certa. E eu estou vendo aqui, a honra vai chegar na hora certa na sua vida. Aí o rei falou: não, eu tenho que fazer alguma coisa. Como assim? Não honrei ele? Aí pela manhã, lá vem o Amã. Quando o Amã está vindo, o Amã tinha passado a noite inteira trabalhando, lá no quintal da casa dele. Pergunta: fazendo o quê? Você acredita que ele teve a capacidade, esse cara, de construir uma forca? Ele construiu uma forca no quintal da casa dele. E falou para a família dele assim: eu vou enforcar Mardoqueu aqui, ó. Vou enforcar o Mordecai aqui. Vou acabar com a raça daquele judeu. E o decreto que eu estou elaborando é para matar todos esses judeus aí. Vai tudo ser enforcado aqui, ó. Olha a prepotência, a arrogância. Mas a Bíblia diz, através do sábio Salomão, através dos seus conselhos milenares, ele disse: o arrogante não ficará impune. O soberbo não ficará impune. Se tem uma coisa que destrói o homem, é a sua arrogância. Se tem uma coisa que destrói o homem, é a sua soberba. Olha para essa pessoa que está próxima a você e fala: você está entendendo isso aí? Presta atenção. Eu lembro de uma experiência que eu tive. Eu trabalhava numa empresa chamada Impacto Implementos Rodoviários, há muitos anos atrás. E na verdade para mim era uma área nova, porque minha profissão era mexer com ar-condicionados, enfim. E os crentes nessa empresa se reuniam todo dia na hora do almoço para fazer um culto de 1 hora. E eu almoçava em casa. Eu comecei a subir mais cedo para participar do culto, né? Eu sentava lá, era na área da pintura, lá do outro lado, e ficava lá, quieto. Aí teve um dia que os irmãos falou assim: ó, não vai ter mais culto aí, tá? O dono da empresa não quer mais. Aí um dia o dono da empresa fez uma reunião com a gente, uma empresa grande, irmão. Ele falou assim: vocês estão pensando, eu lembro até hoje disso, que é Deus que está abençoando a produção? Vocês estão pensando o que é Deus? Tudo é Deus. Eu que não levanto cedo, não. Eu que não tenho meu time aqui, ó. Você já sabe onde que dá esses filmes, né? Quem sabe? Passou uns dias, ele não aparecia mais na empresa. Ele ficou 1 mês sem aparecer na empresa. Quebrou a produção de uma tal forma, porque não tinha mais caminhão para colocar os implementos.
A gente era mandado para casa mais cedo, banco de hora. 2 meses depois, nós ficamos sabendo que esse homem chegou a ir parar na UTI. E os médicos não descobriram que ele tinha, não. O homem secou, a empresa quase quebrou. Aí eu lembro que um dia eu estava em casa, era quase 9 horas da noite, o telefone tocou, eram os irmãos. Os irmãos falaram assim: nós estamos chamando todos os irmãos aqui da empresa para subir aqui na empresa agora, porque o patrão quer falar com a gente. Eu falei: só falta ter aparecido alguma coisa lá, né? Tem que... Chegamos lá, ele mandou chamar a gente lá na área da pintura. Na área da pintura acontecia o quê? Aí o irmão responsável falou assim: eu chamei vocês aqui porque o patrão quer que todo mundo ore por ele. Eu lembro até hoje disso. Aí nós começamos, lembra disso, amor? Nós começamos a orar pelo patrão. E ele falou: vocês podem me abençoar a empresa? Aí começamos a orar. Irmãos, depois disso, não tinha um espaço no pátio de tanto caminhão. Eu estou falando de uma experiência que eu vivi. Quem está entendendo isso aqui? Então presta atenção. O Amã, com toda aquela prepotência dele, ele chega lá no palácio. Aí a rainha Esther falou assim para o rei: meu rei, eu quero fazer um jantar. Só que eu quero, meu rei, que convide Amã para o jantar. Quero que convide ele. Aí o Amã chegou na casa dele lá e falou assim para a mulher dele, para a família dele: chegou o tempo. Chegou a hora de ser honrado. Eu fui convidado para um jantar de honra. A família toda feliz. Aí ele disse: eu vou expor meu projeto de destruição. Só que presta atenção. Quando ele chega lá, o rei falou assim para ele assim: Amã, o que eu devo fazer para o homem que eu devo honrar? Aí o Amã pensou: deve ser eu. Eu imagino o coraçãozinho já acelerado. É eu. Olha, rei, você deve pegar o seu anel e colocar no dedo dele. Você deve colocar uma roupa nele, um manto. Você deve colocar no seu cavalo e andar por toda a província, fazendo todo mundo se prostrar. E dentro dele sou eu. Aí o rei falou assim: então, pega meu cavalo, tá aqui meu anel, o manto, vai lá na casa do Mordecai, o judeu, na vila dos judeus, e busca ele, coloca ele sobre o cavalo, e você vai puxar o cavalo, e você vai falar: esse é o homem que o rei decidiu honrar. Você consegue imaginar o Amã tendo que fazer isso agora? Ele agora está puxando o cavalo, carregando o Mardoqueu. Esse é o homem em que o rei decidiu honrar. Aí presta atenção, eu termino a mensagem. Aqui o inimigo foi exposto. O inimigo foi? A rainha Esther vai lá e revela tudo que ele estava planejando. E aí falaram para o rei: rei, você não vai acreditar, até uma flor que ele fez lá na casa dele. Aí o rei falou: é? Tá bom. Tá bom. Coloca aí, livro de Esther, capítulo 9, versículo 1.
no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Nesse decreto estava o quê? A eliminação de quem? Dos judeus. Presta atenção, volta, filha. Naquele dia os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, mas aconteceu o contrário. Foram os judeus que dominaram aqueles que o odiavam. Em todas as províncias do rei Xerxes, os judeus reuniram em suas cidades para atacar os que buscavam a sua ruína. Ninguém conseguiu resistir-lhes, porque todos os povos estavam com medo deles. Todos os nobres das províncias, os satrapas, os governadores, os administradores do rei apoiaram os judeus, porque o medo que tinha de Mardoqueu havia se apoderado deles. Visto que Mardoqueu era influente no palácio, à medida que a sua fama se espalhava pelas províncias, ele se tornava cada vez mais. Agora pergunte: o Amã foi enforcado na forca que ele mesmo fez. Vai ter muita gente que vai acabar enforcado na própria forca que fez para os outros. Tem muita gente maligna por aí. Tem muita gente que finge ser seu amigo por aí. Tem muita gente por aí que quer ver a sua destruição, quer ver o seu fim. Tem muita gente que, quando ele vê que você está um pouquinho melhor, ele se entristece. Por quê? Porque ele não quer ver você melhor que ele. Tem pessoas que ele quer ver você mal, quer ver você caído, quer ver você prostrado. Tem muita gente que quer ver a sua ruína. Mas o jogo vai virar. Por quê? Porque hoje a mensagem é: Deus está revertendo os decretos. Eu estou liberando isso hoje. Deus vai reverter os decretos hoje. Aleluia! Então, quando Deus intervém numa história, sucede tudo ao contrário. O inimigo pode planejar, o inimigo pode arquitetar, o inimigo pode tentar manipular, o inimigo pode fazer o que ele quiser, mas todos os planos do inimigo serão frustrados. Todos os projetos do inimigo contra ti não prevalecerá. Não vai. Aleluia. Aleluia. Vai ter muita gente com sentimento de Amã quebrando a cara por aí. Por quê? Porque ele achou que seria a sua ruína. Ele pensou que seria o seu final. Ele pensou que a sua família ia sucumbir a esta situação que está vivendo. Ele pensou que a sua empresa ia quebrar. Ele pensou que você ia se arruinar. Só que não contava com um Deus que não precisa o nome dele aparecer. Ele não contava com um Deus que pode reverter decretos. Quanta gente que você só conseguiu chegar aqui porque Deus reverteu algum decreto. Quantas pessoas que talvez você só conseguiu chegar aqui porque Deus entrou com uma intervenção divina na tua história. Quantas pessoas que estão aqui hoje, que se não fosse o jejum da tua mãe, se não fosse a oração de alguém interceder por você, você nunca, jamais chegaria onde você chegou. É por isso que em Israel se comemora a festa de Purim. O Deus que reverte decretos, o Deus que frustra os planos do inimigo. Ei, Deus vai transformar o medo em coragem. Olha para essa pessoa, olha para essa pessoa, olha para essa pessoa. Mas olha como um profeta de Deus, como alguém, isso, e fala assim, ó, Deus vai transformar o medo em coragem. Quem está entendendo isso? Então, se eu fosse você, eu começava a se posicionar a partir de agora.
Deus não pode reverter decretos na vida de quem vive se dobrando ao sistema, na vida de quem vive se curvando. Mas Deus reverte decretos na vida de quem está posicionado. Tudo que você precisa é se posicionar naquela casa, filha. Tudo que você precisa, filha, é se posicionar naquela família. Sabe por que o diabo está batendo na tua cara? Bagunçando com o teu celeiro? Porque você não é um homem posicionado. Porque você não é uma mulher posicionada em Deus. Porque o dia que você se posicionar, a história muda. O dia que você se posicionar em Deus, não, eu não vou me curvar mais, não, eu só diante do Senhor. É só diante de Deus. Agora, como que Deus vai reverter decreto na tua vida? Você tem medo até de magia negra, você tem medo até de macumba, você tem medo de tudo. Deixa eu te falar, trata com respeito, mas entenda que o maior é Deus. Entenda que o mais forte é Deus. Entenda isso. Tem gente que fica até naquela sobre retaliação. Eu estou sendo retaliado. Deixa eu te falar uma coisa sobre retaliação. Só é retaliado o reino mais fraco. O reino mais forte retalha o mais fraco. Você serve qual reino? Olha para essa pessoa e fala: você serve a qual reino mesmo? Diga, você serve a qual rei mesmo? Aí te deu gripe, você está achando que é retaliação? Não é não, é imunidade baixa. Toma vitamina. Porque tem uns crentes tão religiosos que dá uma gripe. É o inimigo, não é o vírus. Aí dormindo aí, com o ar ali, torando no 14, no 16, cair. Imagina Deus olhando para você. Inimigo, retaliação. Aí eu fico imaginando Deus olhando para você assim. Rapaz, se um vírus vira demônio, imagina se... Quem está entendendo isso aqui? Quem está entendendo isso aqui? Hoje você vai se levantar com o mesmo espírito de Mordecai aqui. Uns vão se levantar como Mordecai, outros vão se levantar como Esther aqui hoje. Cadê os homens? Cadê os homens? Cadê os homens? Quem vai se levantar como Mordecai aqui hoje? E quem vai se levantar como Esther? Cadê as mulheres? Diga assim: eu serei uma Esther. Homens, diga: eu serei um Mardoqueu. Mardoqueu não é o bobão da corte. Mardoqueu está ligado. Agora imagina se Mardoqueu fosse o contrário, um bobão. Não tinha festa de Purim, porque não tinha o que ser comemorado. Quantas pessoas que por falta de posicionamento está deixando de comemorar muitas vitórias. Mas se você se posicionar a partir de hoje, eu estou falando de uma festa, a festa de Purim, que é comemorada pelos judeus há 3.000 anos, quase 3.000 anos. Não, você não viu errado, não, eles comemoram essa festa há quase 3.000 anos. E pode estar explodindo bomba, pode estar quebrando tudo, pode estar rachando a madeira no meio. Eles estão lá celebrando, fazendo, eles estão lá. Quem está entendendo isso aqui? Por quê? Porque é um povo que aprendeu o que é resiliência. É um povo que aprendeu. Então quando você se posicionar e Deus começar a te dar vitória, se eu fosse você, eu celebrava mesmo. Se eu fosse você, eu comemoro mesmo. Quando Deus te der a vitória, não fica lá: eu vou ficar aqui escondido, porque a inveja é muito grande. Vai se lascar com a inveja para lá. Se Deus te der um dia para celebrar, celebra. O salmista disse: esse dia
está deixando de comemorar por causa do invejoso, é só não postar. Chama a tua família, celebra, queima uma carne, faz uma costela. Abre uma tônica, põe limão, faz um drink sem álcool, dá nada, vai fazer festa, vai comemorar. Alguém vai falar assim: está comemorando o quê? As vitórias que Deus tem me dado. As vitórias! A partir de hoje, você vai ter muita coisa para celebrar. A partir de hoje, você vai ter muita festa para comemorar. A partir de hoje, vai se preparando. Você vai celebrar a restauração da tua casa. Você vai celebrar a restauração da tua família. Você vai celebrar o resgate do teu filho. Você vai celebrar o resgate da tua filha. Porque talvez o diabo bagunçou com a cabeça do teu filho. O diabo bagunçou com a cabeça da tua filha. Mas se prepare, porque quando Deus resgatar, você vai ter motivo para ir para a churrascaria. Vai mesmo, meu filho. E coloca o hino pentecostal no carro ainda. Vai cantando o hino da vitória. Aleluia! Eu só não comemorei a vitória do São Paulo que roubaram. Olha para essa pessoa e fala: você está entendendo? Mas foi um contratinho pequeno da empresa. Irmão, se você não comemorar a vitória do contrato de 10 mil, como que você vai alcançar a vitória do contrato de 1 milhão? A Bíblia diz: ser fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Mas a minha empresinha aqui, meu salão, minha barbearia é pequenininha. Irmão, passa uma tinta, põe um espelho lá com luz. Se eu fosse eu, fazia vários stores lá. Aqui, a vitória, pronto. Se não fosse Deus na tua vida, o inimigo já tinha te devorado. Quem está entendendo? Pega aquela data que o exame veio, e que veio com uma resposta boa, veio com uma resposta que até o médico não acreditava. Marca no calendário. A partir daquele dia isso vai ser o seu purim. A partir daquele dia vai ser a sua vitória. Tá comemorando o quê? Esse bolo aí é por causa do quê? Coloca aquele resultado num quadrinho. Mas esse exame não era, glória mesmo. Esse exame aqui não era de um ano atrás, era de um ano atrás. Mas há um ano atrás Deus batalhou por mim. Há um ano atrás Deus conseguiu o emprego dos sonhos, meu filho. Conseguiu. Quando bateu um ano, não foi mandado embora. Chama a família. Fala: vamos lá na pizzaria do Éder. Qual o nome lá, filho? Você que não me dá uma pizza de graça depois dessa não, que você vai ver só. Vamos lá no Burger King. Se eu fosse você, fazia a festa dos teus filhos, colocava aquele chapeuzinho de coroa que tem lá também. Pronto. Quem está entendendo isso aqui? Fica de pé comigo. Quer ver? Eu estou sentindo a graça de Deus. Fala para essa pessoa assim: você vai ter muito motivo para comemorar depois de hoje.
Quem já vai começar a comemorar a partir de agora? Então faz aquele barulho que o diabo não gosta, faz. Tá vendo aí, filho? Esse cara aqui, ó, todo ano ele tem motivo para comemorar. Esse cara aqui, ó. Que data que era? 30 de setembro. O que Deus fez? Me deu a vida de volta. Você foi diagnosticado com o quê? Com câncer. Tava pelos médicos desenganado já, né? Aí 30 de setembro de 2014, Deus me deu a oportunidade de estar aqui hoje novamente. Que tamanho que era o tumor? Ele estava 6/9 no meu rim esquerdo. Eu só tenho um rim, né? Foi retirado um. Pequenos danos dentro do tamanho que seria o estrago, né? Deus só deu uma machucadinha para não esquecer dele. E o médico disse que era quantos por cento? Você tinha quantos por cento se passasse pela cirurgia? Não tinha, ele aconselhou a viver, que eu poderia chegar até 1 ano e meio, né? Com muita sorte. Porque no estado que estava, e por estar tão grande, dentro da cirurgia, onde ele encostasse teria que tirar. Se estourasse, estava morto. Então esse era o maior risco. De 0 a 4 ele estava no nível 3,5, né? E não foi feito nem biópsia até antes da cirurgia, porque tinha todo esse risco. Porém, eu fui pelo menor resultado, porque a minha fé era maior. Você tem uma vitória, por mais pequena que seja, se apegue nela. Porque as suas vitórias, por mais pequena que seja, é um sinal que Deus estava lá. Quem está entendendo isso aqui? Quem está entendendo isso aqui? Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Quem está sentindo graça de Deus aqui? Oh, aleluia. Você também não tem motivo para comemorar, filha? Você venceu o que, filha? Câncer da tireoide. Depois de 2 cirurgias para evitar câncer, eu tive um maligno grau 5 na tireoide. Há quantos anos atrás? 10 anos. E está aqui. Estou aqui para comemorar a vida. Quem está entendendo isso aqui? Em agosto do ano passado, nós nem conseguimos receber o pessoal que fez o encontro com Deus. Minha esposa quis ir para o encontro, não saiu do quarto. A barriga dela ficou parecendo de uma grávida. Quando ela deu entrada no pronto med, já foram colocando um monte de tubo nela. O pessoal fazendo festa aqui com a chegada dos encontristas e dos encontreiros. E eu estava na recepção de um hospital, chorando. Foi tirado 7 bolsas de líquido do estômago da minha esposa. A enfermeira-chefe encontrou com a Cristiane esses dias no hospital e falou: como que está a sua pastora Viviane? Você sabia que naquele dia o nosso protocolo é que os órgãos dela iam parar? E ela respondeu: ela está muito bem, a medicação está fazendo efeito. E agora no último PET scan, né, amor? Sim. Nota-se a redução de todas as lesões. Tem
Tem muito Amã achando que é teu fim. Mas olha você aqui, de pé, festejando. Será que você não tem motivo nenhum para agradecer? Será que você não tem motivo nenhum para comemorar nada? Ou você é um ingrato? Porque só o fato de você estar respirando, isso já é graça de Deus. Porque está escrito em 1º livro de Samuel, capítulo 2, que Deus é aquele que dá a vida e tira a vida. Faz descer a sepultura e faz subir dela. Então peraí, eu vou ter que repetir de novo para ver se você entende. Capítulo 2 do 1º livro de Samuel está escrito: somente Deus dá e tira a vida. Faz descer a sepultura e faz subir dela. E você está com medo de quem mesmo? Eu tenho medo é da mão do Deus de Israel, rapaz. Quem está entendendo isso aqui? Talvez você chegou aqui debaixo de muita ameaça. Talvez você chegou aqui hoje e só Deus sabe como que está a tua alma, teu coração. Você pensa que aqueles 3 dias de jejum que Esther fez com as suas servas e o povo na província que teve que jejuar, você pensa que aqueles 3 dias foi fáceis? Jejuando cheio de incerteza. Mas Deus ouviu, Deus agiu, Deus livrou. Eu estou liberando algo aqui como profeta. Deus vai te livrar dessa situação. Eu não sei qual é a situação que está afligindo a tua alma. Deus vai te livrar dessa situação. Deus vai tirar você dessa situação. Deus vai tirar a tua empresa dessa situação. Deus vai tirar a tua família dessa situação. Não é o teu fim. Então nesse momento, vamos falar com o Deus de Esther. Lembra o dia que eu vim aqui, aí o Senhor pegou e falou assim que eu fui curada, que eu tinha que o inimigo ia me dar um susto, lembra? Então eu fui curada. Ontem eu fui no médico, aí o médico tinha pedido uma cintilografia, aí o médico falou assim: tá tudo ok para você, você não tem mais nada. A sua fé fez isso. Quem sabe o que é cintilografia aqui? Cintilografia óssea. É um exame específico para ver todo o esqueleto, os ossos. E foi liberada a palavra que o câncer não ia voltar. Eu lembro muito bem dessa palavra. Quem está entendendo isso aqui? Eu estou sentindo Deus aqui. Quem está sentindo Deus aí? Para sentir Deus não precisa ficar lá. Deus está no ambiente, não está? Tem gente que pensa que para sentir Deus tem que ficar pulando que nem pipoca. Já viu os pastor metralhadora? Rapaz, não tem capacidade para fazer um trem desse, não. Mas eu acho tão bonito quem faz. Acho tão lindo. Pega o seu pedido de oração na sua mão aí. Pega aí. Cadê as mulheres que fizeram a escola de intercessão e adoração? Cadê? As que fizeram. Pronto, vai trabalhar, sobe no altar para interceder. Ué, fez escola, não é? Tem que colocar em prática, pode subir. Todas que fizeram a escola de intercessão e adoração, pode subir, vai interceder. Vamos trabalhar para Jesus, não é? Pega o seu pedido de oração. Os demais pastores, pastor Gomes, unge as mãos dos pastores. Pega o seu pedido de oração. Na sua oração você vai falar assim: Senhor, assim como o Senhor ouviu a oração de Mardoqueu. Não precisa falar muita coisa na oração, não. Não é por muito falar que seremos atendidos, não é o que está escrito?
Fala assim: Senhor, assim como o Senhor ouviu a oração de Mardoqueu, e assim como o Senhor viu o jejum de Esther, Senhor, olha para mim, olha para minha família, olha para minha situação, ouça a minha oração. Isso, pega aí o seu pedido de oração. Está muito forte a presença de Deus aqui. Eu quero